Olá a todos, esse é o primeiro vídeo da minha oficina que eu vou estar fazendo esse Gamecast, onde eu vou estar jogando um jogo qualquer enquanto eu falo um pouco sobre arte, sobre teatro e afins. Vamos começar aqui jogando No Man's Sky e falando um pouco sobre teatro. Realmente, vamos começar com o teatro. É interessante saber que teatro vem da palavra teatron, que do grego significa lugar onde se vê. E por quê? Porque o teatro é onde se vê. Não de uma forma só física, você não está vendo, mas o onde se vê vem de uma forma mais sentimental, onde você vê sentimentos, onde você vê cultura, onde você vê algo que não está no seu dia a dia. É interessante, os gregos criaram teatro. Então, isso é uma coisa interessante, porque foram os gregos que criaram o teatro grego. É o teatro mais onírico, que é o teatro baseado nas tragédias. Mas assim, e é isso que torna o teatro tão rico, as variantes. O teatro chinês, com as suas variantes de sombra, com as suas variantes de máscaras. O teatro indiano, que se baseia em dança. O teatro russo, que além de se basear em dança, se baseia na música e na expressividade. Então assim, a primeira coisa quando se fala de teatro, vamos ter que esquecer um pouco sobre o que a gente acredita estar historicamente preciso. Não dizendo que a história está errada, a história mostra os fatos. Porém, vamos sair um pouco da bolha. A ideia do teatro é o quê? Expressão. Mas o que é essa expressão? Simples. Expressar sentimentos, expressar ideias, expressar histórias, até mesmo expressar lições. O teatro grego mesmo baseava-se muito nisso, de que um personagem passava por alguma situação na qual ele aprendia uma lição de forma trágica. E isso é interessante, porque querendo ou não, a gente tem que lembrar que o teatro, não só o teatro, mas a arte em si, não é uma forma só de expressão, é uma forma de aprendizado. Pessoas que não têm conhecimento político, conhecimento filosófico, conhecimento acadêmico, o que está acontecendo dia a dia? Esquetes. Muitos grupos de humor fazem esquete com os atos atuais. Tem muitas pessoas que fazem humor satirizando o que está acontecendo atualmente. Outra coisa interessante sobre o teatro é uma coisa que eu digo que é o sentimento. Cada peça de teatro tem que dá um sentimento. Isso se reflete, eu acho, que qualquer tipo de expressão artística. Se você não sente quando vê, aquela obra falhou para você. Se um videogame não te expressar um sentimento, ele falhou. Se um filme não te expressar não te fazer despertar um sentimento, ele falhou como filme. Se você assiste uma peça de teatro e sair igual como entrou, você falhou. Ela falhou com você. Quer dizer que ela é errada? Não. Tá dizendo que os atores são ruins? Não. Só tá dizendo que ela não cumpriu seu papel de fazer você sentir. E isso é interessante da arte. Eu quero que as pessoas entendam uma coisa. A arte não é só fazer algo porque você acredita ser bonito. Não é só fazer algo para se expressar. Não é só fazer algo para criticar, muito menos fazer algo apenas para militar. A arte é sentimento. Sentimento é arte. O que eu quero dizer é, você sempre tem que fazer a arte, você tem que sempre, como eu posso dizer isso em uma palavra simples? A arte tem que ser sentimental. A arte tem que ser onírica. A arte tem que ser introspectiva. O que eu quero dizer isso?
Muitos artistas apenas fazem algo. Tem até um movimento disso que é arte pela arte. Não concordo com esses artistas. A arte pela arte é algo vazio. É como se eu dissesse cozinhar por cozinhar, treinar por treinar, dirigir por dirigir. Não. Sempre quando fazemos algo, sempre quando fazemos alguma ação, temos que ter um objetivo claro em mente. E aí temos que pensar nisso. Como criar algo? Como mudar o mundo? Não o mundo como um mundo em si, como um planeta de nível cósmico, mas como mudar um mundo de uma pessoa. Esse é o desafio da arte. Mudar pensamentos, apresentar uma nova perspectiva. Eu acredito que esse é o ponto principal. Você tem que apresentar uma nova perspectiva daquilo. Não adianta apenas você fazer, você tem que apresentar uma nova perspectiva. Quando não se apresenta uma nova perspectiva de arte, quando a arte não apresenta uma nova perspectiva, ela é apenas arte. Temos que lembrar o seguinte: sempre quando uma pessoa vai a uma peça de teatro, a maioria das vezes a pessoa vai achando que vou para assistir a história. Sim, tá certo. Assistir uma peça de teatro porque você gostou do enredo é interessante, mas os atores têm que expressar o sentimento. Não adianta apenas você saber a trama. Muitas peças de teatro, por exemplo, tem tramas que não condizem até com a realidade, mas elas apresentam sentimento. Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues é um bom exemplo disso. Apresenta 3 planos: realidade, memória, espiritual, e ao mesmo tempo ela apresenta uma perspectiva da mesma personagem em 3 vertentes diferentes. O que eu quero dizer com isso? A peça, para uma pessoa, como ela intercala entre planos, às vezes fica confuso para você entender a visualidade, mas você entende. Mas mesmo que você não entenda a visualidade da peça, você entende que ela está transmitindo. Uma peça de teatro, ela tem como objetivo transmitir uma emoção, transmitir uma sensação, transmitir um desejo, ou até mesmo transmitir uma crítica. Eu acho que esse é o ponto, eu acho que esse é o cerne real da arte. Transmissão. A arte tem que transmitir algo. Transmitir não só o que o artista quer que ela transmita, mas também entender o que o público, o espectador, vai sentir. Quando eu falo isso de público e espectador, o público são as pessoas, o coletivo de pessoas que vão ser alvos do teatro. Vão ser alvos da peça, vão ser alvos da interpretação. O espectador é um individual, aquela pessoa que vai assistir, aquela pessoa que vai ver, aquela pessoa que vai sentir. Muitas vezes o público é coletivo, o público é momento. Isso é o interessante. O que significa? O público sente durante a peça, o espectador sente após a peça. Você percebe muito bem isso quando a gente volta a falar de peças que trazem alguma crítica velada, na qual a pessoa, no momento, o público está rindo da peça, porque geralmente peças de crítica são peças de comédia, mas assim, ao pouco, quando ele sai, o público sai, o espectador começa a questionar: ei, aquela peça tem algo da minha realidade. E ele começa a pensar sobre isso. Eu acho que isso é importante, pensar. A arte tem que fazer o espectador pensar. Tem que como posso dizer, de uma forma que não ofenda a classe artística, mas o público tem que se entreter. Pronto. É uma frase que eu poderia dizer. O que é arte e como ela funciona é simples. O público deve ser entretido, enquanto
O espectador tem que sentir, ou seja, o público deve se entreter, enquanto o espectador deve sentir, pensar. E isso é uma tarefa bem difícil, na verdade. Como fazer uma peça de comédia que um espectador sinta algo? É complicado, porque querendo ou não, tem vários elementos durante uma peça que fazem esse sentimento. O som, a iluminação, a cenografia, a expressão do artista, a expressão corporal do artista também é importante para isso. Temos que entender o seguinte: quando um artista faz a sua peça, ele tem que se preparar bastante. Uma coisa que o Stanisław falava muito era sobre a verdade artística. E nisso eu concordo. O artista ele tem que passar a verdade com o seu corpo, passar a verdade com o seu ser. Como alguém vai entender que aquele personagem está sofrendo? Como vamos entender que aquele personagem está sofrendo por causa de uma situação desagradável que está acontecendo por causa de alguma situação socioeconômica ou sociopolítica de sua região, do seu pessoal, do seu íntimo? Bem, fazemos isso através da arte, da nossa expressão física. Sabe, quando um ator ele não pode apenas ficar parado. Um ator ele tem que demonstrar sentimentos. Um ator ele tem que demonstrar o que a personagem está sentindo. O ator ele tem que demonstrar a verdade cênica. Desculpa o trocadilho. Mas quantas vezes nós vamos assistir um filme e sentimos raiva do vilão, nós sentimos empatia sobre o personagem, sobre o protagonista. E nisso vem os 5 pilares que fazem um personagem, que vai ser assunto de outro vídeo. Os 5 pilares da personagem. Por enquanto eu ainda quero focar no teatro, na questão de como fazer uma pessoa sentir algo. Eu acredito que fazer uma pessoa sentir algo durante sua apresentação é algo, vamos dizer, satisfatório. Na verdade, a ideia é que muitos artistas, infelizmente, não trabalham por salário, eles trabalham apenas pela satisfação artística. E isso é interessante. A satisfação artística. Muitos artistas às vezes fazem peças, às vezes fazem trabalhos na qual infelizmente eles não estão satisfeitos. Eles estão fazendo por fazer, fazendo porque pagam, porque querendo ou não o artista também tem contas a pagar. Mas assim, a questão vale a pena? Para mim não. Com o artista em si, quando ele não faz por ele, faz apenas para atender alguma demanda, ele deixa de ser artista e passa a ser um produtor. Temos que entender também o seguinte: há dois tipos. Há pessoas que também usam a arte como comércio. Tá errado? Não. Mas a arte comercial é diferente, que falaremos isso também em outro vídeo sobre arte comercial. E outra questão sobre arte, principalmente sobre teatro, que é o tema desse vídeo. É necessário teatro para fazer teatro? Então, não é necessário teatro para fazer teatro. Parece até contraditório falar isso. Você está dizendo que eu não preciso estar num palco para fazer teatro. Um palco de teatro. Não. O teatro pode ser feito na rua, pode ser feito numa escola, pode ser feito em qualquer lugar. A questão o teatro ele dá isso. A questão do sentimento, a questão do sentir. Muitas peças são feitas na rua
com essa ideia de fazer que as pessoas sintam e também fazer que as pessoas pensem. Porque na rua, querendo ou não, você está vendo a sua realidade. Na rua você está vendo o que acontece. É interessante se pensar nisso. Muitas pessoas têm até uma visão meio equivocada de que a arte não pode, que o teatro é o creme de la creme, é o ápice. Muitas pessoas vão para o teatro porque acham que é o ápice da cultura, mas não. O teatro apresenta a cultura de uma forma perfeita, vamos dizer assim, ensaiada, num ambiente controlado, num ambiente com as condições perfeitas, num ambiente com tecnologia para isso. Mas eu não digo que o teatro apresenta, é a única forma de apresentar a cultura, não. Danças populares, principalmente na rua, apresentam a cultura. Vamos dizer assim, crianças brincando de brincadeiras na rua, como esconde-esconde, pega-pega, garrafão, estão mostrando a cultura popular. Até mesmo o cara que está vendendo alguma coisa na rua, ele apresenta a sua cultura. Muitas pessoas apresentam a cultura dessa forma. Só por um vendedor e ele está fazendo algo diferente. Hein? Essa é a questão. A cultura está em todos os lugares. Você só precisa ver de uma nova perspectiva. Isso é interessante sobre o teatro também e também sobre a arte. A nova perspectiva. Quase todas as peças apresentam uma nova perspectiva, uma nova forma de ver as coisas. E eu acredito que esse é o cerne, esse também é a raiz do problema. Quando algum artista vai fazer alguma peça, ou principalmente dirigir, produzir, roteirizar, ele tem que pensar, eu estou fazendo isso apenas por fazer, ou estou fazendo isso para apresentar algo? Quando eu falo apresentar, não é apresentação cênica, e sim apresentar um problema. Por exemplo, muitas peças apresentam problemas sociais, muitas peças apresentam problemas políticos ou até mesmo problemas de saúde pública. E é interessante porque você percebe, porque nessas peças, principalmente as peças que são feitas na rua, as peças que são feitas para o povo na rua, para aquelas pessoas que vão trabalhar o dia todo, vão chegar em casa cansadas e não vão ter como ir para um teatro, não vão se importar com isso, mas não vão se importar porque não gostam, porque acham diferente. É porque a estrutura social delas não lhe dá tempo para pensar nisso. E essa importância do teatro de rua, de apresentar essas novas perspectivas, tanto quanto teatro de estádio, teatro de teatro, o teatro de estúdio, o teatro digital, o teatro de bonecos. Todo teatro apresenta uma nova perspectiva. Toda peça apresenta uma nova perspectiva. Eu acredito que isso também é muito importante, a nova perspectiva. Quando uma pessoa que mesmo consegue uma nova perspectiva de sua realidade através do teatro, ela agora não pensa mais como antes. Ela agora não enxerga o mundo de uma forma tão cinza quanto antes. Agora ela enxerga o mundo de uma forma mais bonita, mais real. Eu acredito, e isso também é muito importante. Muitas vezes ele pode armar uma peça, armar um espetáculo e infelizmente ser um flop total. Já aconteceu situações, principalmente situações com pessoas próximas, na qual elas fizeram todo um projeto, todo um trabalho, quando foram ver, com a plateia era de apenas 5 pessoas. Mesmo assim, eu acho que, mesmo isso sendo decepcionante, não deve ser tão decepcionante. Isso significa que 5 pessoas pararam suas rotinas, pararam o que estavam fazendo, pararam as suas vidas
E isso é perfeito. Isso é perfeito? De um ponto de vista econômico não, mas assim, se o que você faz puder dar uma nova perspectiva, um novo pensamento para apenas uma pessoa, já basta. Tudo começa pequeno. Uma nova perspectiva levará a novas perspectivas de outras pessoas. Então assim, uma coisa que eu também quero falar sobre teatro é sobre isso, o público. Essa questão não é só porque eu não tenho uma casa lotada que eu falhei como artista, que eu falhei como ator, que eu falhei como diretor. Não. Cada pessoa é uma mente. Cada pessoa é uma nova alma que vai ter uma nova perspectiva. É um novo cérebro a ser expandido. Então acredito que mesmo que você faça um trabalho para apenas 5 pessoas, não foi um desperdício total. Você deu uma nova perspectiva para 5 pessoas. Por último, mas não menos importante, eu queria falar sobre o custo. Quando eu falo sobre custo, eu falo não só no custo financeiro, mas também falando, pois peças de teatro não são baratas. Tem uma peça de teatro é até mais cara que assistir um filme no cinema. Mas também eu estou falando do custo humano. Vamos dizer assim, nós vivemos numa sociedade que é idiotizada, na qual o QI médio do brasileiro é de 83. Onde nós vemos pessoas que glorificam políticos, pessoas que glorificam cantores que apenas repetem o mesmo refrão 1000 vezes. Então assim, o custo humano de uma pessoa no Brasil que infelizmente muitas vezes não tem a capacidade cognitiva de entender uma frase mais rebuscada, e no teatro assistir, ter uma nova perspectiva, já é algo que paga muito bem. É o pagamento humano. Sabe, uma coisa é você fazer peças de teatro para um público mais erudito, mas o público normal, na qual a sua capacidade cognitiva não é tão alta, ir no teatro, assistir, se emocionar e pensar diferente, uma nova perspectiva, entender que ele também pode ter conhecimento, isso por si só já é um pagamento muito alto. A nova perspectiva de cada pessoa é um pagamento altíssimo para quem está produzindo, para quem está performando. Assim, valores monetários são importantes, mas tem uma frase que é muito interessante, que é o dinheiro vai e vem, mas o conhecimento é eterno. Ou seja, uma pessoa começar uma nova perspectiva por algo que você fez, isso já é de certa forma, um pagamento perfeito. Eu sei que eu fugi um pouco do assunto, mas eu acho que deu para deixar bem claro o que eu quero dizer sobre o que é o teatro e a função principal dele, que é mostrar um sentimento, mostrar uma nova perspectiva para o público. Me despeço aqui e até o próximo vídeo.